No dia 27 de fevereiro acontece a lua nova, iniciando a lunação no signo de Peixes, trazendo empatia, sensibilidade, necessidade da gente lidar com um oceano de possibilidades, de imaginação, de criatividade, mas também de sofrimento, de martírio. E a gente precisa pensar no amor incondicional, usando essa força favoravelmente nessa lunação. Vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. E a lunação acontecendo no signo de Peixes, vale a pena lembrar que a lua é muito importante. Eu falo sempre isso nos vídeos de lua aqui no canal, que a gente precisa entrar em contato de uma maneira mais livre com os temas que a lua representa, dentre eles o emocional. A palavra emoção significa colocar em movimento, emover. Então tudo aquilo que a gente sente é o que realmente dá sentido à vida, São as emoções que fazem o fluxo, que fazem as coisas circular, que fazem as coisas fluir. Quanto mais a gente se atentar para não só a energia de Peixes agora, que vem de muita intensidade. Peixes é do elemento água, é o mais água de todos, é da profundeza, da gente mergulhar fundo, da imaginação, do fantástico, do místico, do subjetivo, do espiritual, de tudo aquilo que leva a gente além do mundo material. É da sensibilidade, da empatia, do amor incondicional, mas também traz uma teatralidade, um certo drama que está muito ligado à arte de interpretação, mas também do sofrimento, do martírio, de querer se sacrificar por um bem maior. Isso também é uma energia que a gente precisa se atentar, porque geralmente traz muita confusão. Peixes também inspira fugas, escapismo, que a gente fuja da própria realidade, se desconectando muitas vezes com aquilo que a gente precisava fazer para vivenciar um mundo fantástico. Então, nessa lunação, a lua passando em Peixes traz muita sensibilidade, ainda mais agora que ela encontra com o Sol, recebe esses potenciais e distribui pelos próximos 28 dias a energia que recebeu do Sol, fazendo contato com cada ponto do nosso mapa astral. Então a Lua vai percorrer tudo isso, e isso faz o fluxo, simbolicamente mostra pra gente o quanto o fluxo é importante. Pega a pipoca, senta confortavelmente e vamos dar uma olhada em todas as mandalas dessa alunação, porque o resultado, a colheita, depende daquilo que a gente plantar hoje, depende de como a gente receber esses potenciais e como a gente vai trabalhar a partir de agora, de acordo com o que está desenhado em cada uma das mandalas. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Mandala na tela do momento em que a Lua se encontra com o Sol, formando a Lua nova, recebendo os potenciais, acontecendo no dia 27 de fevereiro, às 21h44 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Sol e Lua se encontram a 9 graus de Peixes, unindo forças, trazendo não só a clareza, as questões emocionais, do fluxo, dos dois luminares da astrologia, mas também conforme a energia do signo de Peixes. Por isso eu falei, a gente precisa olhar muito para essa questão da sensibilidade, do amor incondicional, daquilo que a gente está plantando nessa fase. Tudo aquilo que a gente for aplicar à energia da alunação precisa ser considerado a energia de Peixes, uma vez que está começando o ciclo. E nesse sentido a gente tem que ter um olhar sensível para onde essa energia vai ser direcionada. Como que a gente vai fazer esse aprofundamento, Como que a gente pode aproveitar e direcionar melhor essas energias? Essa é a grande questão. Então, trabalhar com a sensibilidade, com a empatia, com o amor incondicional, trazendo elementos criativos, trazendo elementos que podem inspirar, até mesmo que a gente vá além dos limites, do mundo denso, do mundo físico, no sentido imaginativo, no sentido de que a gente pode buscar inspirações, as musas inspiradoras, de diversas formas para a gente aplicar nos empreendimentos e nos objetivos, sejam eles quais forem, Independente do que seja,
se está iniciando algo ou se está tentando dar um gás a mais nessa alunação, precisa considerar essas energias do signo de Peixes no momento em que Sol e Lua se encontram. E vale a pena lembrar que durante a fase nova, a Lua não está visível no céu, o que traz uma certa desorientação a mais para a gente. A Lua é um referencial. Por mais que a gente não olhe para o céu todo dia, o que eu acho um erro, né? A gente deveria sempre buscar a referência da Lua para não só ver as fases, mas também para ver onde ela está no céu, onde ela surge e a partir daí mudando as nossas visões. Mas isso é uma outra história. Mas o dia que a Lua e o Sol se encontram, como a face que recebe luz não é a face que a gente está vendo, a Lua parece que não está no céu. Ela está oculta e a gente precisa também compensar isso. Atividades que precisam de maior pesquisa, de investigação, podem sofrer nesses dias. Então vale a pena também ter em mente que a sensação é que a gente está mais aleatório, perdido e desconexo do que nunca durante a lua nova também. Mas é o momento da gente receber esses potenciais, plantar direitinho conforme a energia para ver crescer e ter o resultado. Aí o Sol e a Lua formam também uma quadratura com Júpiter, algo que é muito positivo porque a gente pode desenvolver muita coisa nessa alunação, a expansão, o crescimento, a energia do grande benéfico. É um incômodo, é uma tensão, tudo aquilo que a gente aplicar a energia da alunação vai vivenciar também essa tensão com Júpiter, né? Como se a gente estivesse sendo desafiado primeiro a acreditar naquilo que a gente quer crescer, naquilo que a gente quer desenvolver e também que o resultado virá na medida que a gente se torna otimista. O potencial aqui são das fragilidades que a gente pode atuar. Então, olhou no projeto, né? Viu que tem alguma coisa ali e não tá legal, atue, use esse incômodo favoravelmente para atuar e fazer acontecer, trazendo a energia positiva de Júpiter. Em vez de vivenciar a expansão negativa, a gente vai vivenciar a positiva, mas para isso a gente precisa olhar para a vulnerabilidade do projeto. Então, às vezes o projeto não está estruturado o suficiente, não está sólido o suficiente, e essa energia é algo que a gente precisa complementar. E quando a gente fala de Júpiter, vale a pena lembrar que precisa de um otimismo, de acreditar que as coisas podem dar certo, e isso precisa ser de uma forma racional, porque o Júpiter está passando em Gêmeos, e esse toque tende a beneficiar os empreendimentos, seja eles quais forem, né? Mas primeiro a gente precisa também olhar, ver a vulnerabilidade, acreditar que vai dar certo, tomar otimismo, né? Ter o otimismo acreditando que vai dar certo, mas também buscar o conhecimento, porque é dos Gêmeos que a gente está falando, é da razão onde o Júpiter está passando. Então precisa buscar muitas vezes o conhecimento, caso não tenha. O ascendente caiu a 13 graus de Escorpião, então mais um signo de água, pedindo limpeza, purga também, da gente incorporar isso, fazer as transformações necessárias. Então se algo não estava indo tão bem, pode ser o momento de virar esse jogo, de fazer essa mudança. Isso requer muitas vezes um olhar investigativo para a gente encontrar onde está sendo a falha e a partir dali aprofundar, melhorar, transformar ou transmutar, que é uma outra palavra também que pode ser aplicada. A busca da cura desde que a gente esteja num caminho de cura, desde que a gente esteja num caminho de transformação. Já ao meio do céu, a bússola caiu a 2 graus de Leão. Otimismo, garra, coragem, festividade. O Leão é um signo da empolgação. É o fogo fixo, né? Então queima constantemente. Uma vez acesa a chama do entusiasmo daquilo que a gente quer fazer, essa chama tende a continuar queimando desde que a gente alimente, desde que a gente se mostre quando necessário. Então esse empreendimento na lua nova não é o momento da gente sair divulgando muitas vezes, principalmente quando a coisa está embrionária. Mas se já tem essa energia, é importante também lembrar que vai precisar mostrar isso publicamente. O leão quer o aplauso, o leão quer a plateia, o leão quer a atenção. E dependendo daquilo que a gente está desenvolvendo, precisa ser trabalhado dessa forma para ser visto, principalmente do quarto crescente em diante. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala de lua nova. Vamos seguir exatamente para o quarto crescente para ver como a energia começa a desenvolver a partir de agora. Já o quarto crescente acontece no dia 6 de março, às 13h31 do horário de Brasília, Sol a 16 graus de Peixes,
e a Lua a 16 graus de Gêmeos, né? Se aproximando aqui de uma conjunção com Júpiter. A energia de Gêmeos então traz a racionalidade, a intelectualidade, a ideia lógica, né? A lógica passa a ser a tônica ali do emocional, de como a gente vai lidar com os temas que a Lua representa. Dentre eles, a emoção. Então é muito importante também a gente lembrar que a Lua e os temas que ela representa podem ser beneficiados pela razão no momento do quarto crescente? Podem, mas elas têm uma ressonância muito maior com o elemento água, com o subjetivo, com aquilo que causa fluxo, sobre muitas vezes circundar os obstáculos e continuar fluindo. A razão pode ser um obstáculo se a gente ficar racional demais, principalmente por conta dessa conjunção aqui com Júpiter. Então vale também a pena usar isso no sentido também de trocas, né? De nutrir as trocas positivas, nutrir os contatos, nutrir as conexões que podem ser importantes, mas também da gente lembrar que a razão vai até certo ponto. A razão é parte da inteligência humana, assim como o emocional. Então, trabalhando esses dois lados de forma positiva, a gente tende a, no momento que o crescimento está sendo desafiado, da gente firmar ainda mais o curso e seguir adiante. Nesse momento que há a quadratura, que é o aspecto que marca o quarto crescente, há também a conjunção com Júpiter e o Sol continua recebendo essa quadratura de Júpiter. Então estamos desafiados, duplamente desafiados ao crescimento durante essa lunação. Firmar o curso, acreditar naquilo que a gente plantou, naquilo que a gente já percebeu na lua nova vai ser muito importante para manter os resultados, para atingir os objetivos nessa lunação. Lembrando que uma lunação dura no máximo 29 dias, é muito rápido, mas essa é uma energia que vale a pena a gente usar e aplicar em objetivos, em viagens, em projetos, em empreendimentos, seja lá o que for, para a gente ter um resultado favorável. É como se a gente estivesse usando ali para dar um gás a mais nos projetos. Não é só pensar, então a Lua está, né, crescente, vai favorecer. Não é isso. Mas a gente pode compensar, usar essa energia dando um gás a mais. Então é firmar o curso, principalmente para lidar com esse incômodo, principalmente para lidar com esse desafio que o Júpiter traz. E também dar vazão àquilo que a gente está sentindo, porque senão ele amplia as dificuldades. Ainda a gente tem um Sol fazendo trígono com Marte, favorecendo clareza nas tomada de decisão. Então muitas vezes a gente vai querer fazer muita coisa, querer tomar atitude, fazer as coisas acontecerem, realizar com essa energia do Sol. É uma energia fluente, a gente pode aproveitar, mas precisa dar os primeiros passos, precisa tomar iniciativa para fazer acontecer. Marte é o braço direito do Sol, então vale a pena se atentar. Além disso, o ascendente cai a 29 graus de Gêmeos, trazendo mais um pouco dessa energia racional, de classificação. Gêmeos muitas vezes vive os dois lados, né? A dualidade ali, para conseguir saber de que lado está, como que pode usar isso favoravelmente. Então, às vezes, o fluxo vai parar, a vazão vai parar, e a gente vai ter que comparar enquanto o fluxo acontecia, então a gente estava colocando para fora, né? E depois quando a gente está mais racional, então de que lado está? Ou a gente consegue um meio termo? Então é mais ou menos isso que o signo de Gêmeos propõe também, incorporando essa energia através do ascendente. Já o meio do céu a 9 graus de Áries. Então, para que a gente continue desenvolvendo, novos caminhos ou novas coisas precisam ser utilizadas, precisam ser aplicadas nos projetos. Da coragem, do pioneirismo, né, de ir onde ninguém foi, de tentar aquilo que ninguém tentou, fazer o máximo diferente possível, mas também da energia da independência, de não esperar que publicamente a gente receba muitas vezes o amparo necessário, da gente acolher as necessidades e da gente colocar isso em prática para fazer acontecer. Vamos seguir agora para a lua cheia, para a gente ver como tudo isso vem ao auge, né? Quais são
as energias do momento do resultado. Já a lua cheia acontece no dia 14 de março, às 3h54 da madrugada, né, no horário de Brasília. O Sol a 23 graus de Peixes e a Lua recebendo essa oposição a 23 graus de Virgem. Peixes e Virgem. Então a gente vai falar de polos opostos, né? Signos que muitas vezes podem ser complementares, mas são energias que a princípio estão em polaridades diferentes. O Peixes do elemento água e o Virgem do elemento terra. A Lua passando em Virgem ativa o lado, né, inseguro. No momento que o resultado, né, da fase está chegando ao auge, que a gente colhe os resultados, colhe os frutos, a insegurança bate se a gente não se atentar. Porque quando a Lua está passando em Virgem, a gente foca muito no detalhe daquilo que está faltando. A gente faz do detalhe o todo, se perde nisso. Então, muitas vezes se sente inútil, sente que não serve para nada, ou tem ideais de perfeccionismo. Ah, mas o emocional, eu deveria estar sentindo assim, mas eu tô para baixo. Não aceita como sente, porque vai trazer para o campo emocional a necessidade de consertar aquilo. Ou seja, se sente que o emocional não tá legal, vai ficar tentando ali resolver, como se fosse simplesmente apertar parafuso. Por ser um signo de terra, é muito objetivo, né? É muito pé no chão, então é cético também, pragmático, acha que as coisas são muito objetivas e se perde nisso. Então vai lidar com algo que é subjetivo, né, sutil, que tem outras nuances de uma forma objetiva e acaba não tendo êxito. Então fica tentando resolver, eu vou encontrar a razão da minha dor, do meu sofrimento para eu consertar isso. E não é bem assim que funciona o emocional. A gente vai dando vazão, sempre tem coisa para colocar para fora, e à medida que a gente vai fazendo esse trabalho, né, pelo menos do ponto de vista pessoal, vai se notando que melhora cada dia um pouquinho a mais. Mas não é essa coisa de que agora está resolvido. Né? Essa visão analítica do Virgem pode dificultar esse entendimento. E a gente perder muito tempo também analisando os resultados, em vez de aplicar e aproveitar o auge, né? Porque a coisa tá vindo à tona. A Lua tá cheia no céu. O resultado, né? A extroversão, de colocar para fora, de mostrar. E nesse momento, a gente cria dúvidas, né? Se apega às dúvidas, à insegurança que a energia de Virgem traz para a Lua, pode ser algo ali que compromete os resultados. Então, trabalhando positivamente, a gente consegue driblar isso. Aqui também a gente vê que tem uma oposição de Saturno-Lua e a conjunção com o Sol. Então, mais do que nunca, essa energia da estruturação, de se firmar, de trazer ordem, de entender o tempo, né, que precisa do tempo de amadurecimento, da gente dar o nosso melhor, mas, né, se atentando muito aí para as vozes opressoras, para aquilo que diz que isso não é bom o suficiente, você nunca faz nada direito. Sempre essas vozes carregadas, né, das pessoas que nos criaram e que passaram um tom mais rígido, mais severo para a nossa vida. Nesse momento, essa voz pode vir à tona e comprometer também os resultados. Se a gente não aplicar a energia de Saturno até mesmo antes da lua cheia, o resultado pode ficar comprometido, porque a gente vai sentir uma certa limitação, um certo rigor, e que não alcançou tudo aquilo que a gente podia nesse período. O ascendente a 24 graus de Aquário, então a gente tem que incorporar também diversidade, excentricidade, né? Coletivo, Aquário é coletivo, Aquário é humanitário, Aquário é fraternal. Então o olhar passa a ser para coisas maiores, mais amplas, estão até além do individual. E aí muitas vezes a dificuldade de também atentar para aquilo que é importante individualmente, né? Não se perder no todo ali, no social, no coletivo, esquecer de si, porque não é essa a proposta. O meio do céu a 24 graus de Escorpião. Então a bússola pra gente, né, é aprofundar, ter intensidade nesse momento que a gente está vivendo o resultado. Não adianta ser morno nessa hora.
é preciso de uma certa eletricidade, mas também é preciso que a gente esteja disposto a fazer as transformações necessárias que o signo pede. Então, quanto mais a gente se atentar para isso, melhor tendem a ser os resultados. Lembrando que não é o fim do ciclo segue na próxima mandala do quarto minguante, para onde a gente vai agora. Já o quarto minguante acontece no dia 22 de março, às 8h29 do horário de Brasília, e o Sol já está em Áries, né? Já tivemos o Ano Novo Astrológico, é uma outra energia. Já estamos lidando com as energias de 2025 e a Lua passando a 2 graus de Capricórnio, signo regido por Saturno, que foi muito marcado na Lua cheia, né? A energia de Saturno, então, não só é importante para que a gente tenha um resultado, mas também para que a gente comece essa fase de finalização a partir de agora. Capricórnio vai trazer ainda, muitas vezes, a necessidade ou a ilusão de que a gente precisa se fechar em muralhas para se fortalecer. É como se a gente fizesse ali um castelo, uma torre em volta do emocional, traz uma desconfiança muito grande e a gente tenta se fechar ali, como se blindasse da vida, se isolasse da vida, fosse a resposta para não sentir. E nesse momento o fluxo pode ser comprometido, porque a gente está voltado mais para dentro na fase de lua minguante. O convite é para interiorizar, para refletir sobre aquilo que não deu certo. Começar a abrir caminho para o novo, fazer uma limpeza, fazer uma eliminação, dando lugar, dando espaço, né, criando condições para que a próxima fase de lua nova traga uma renovação. Então, se a gente não fizer isso também, fica o desafio muitas vezes de a energia que a gente fica apegado. Não é que a gente não possa mostrar ou fazer, né, tomar uma atitude como no quarto crescente. É que a energia tende à finalização. E aí tudo aquilo que está iniciando ou continuando precisa de um esforço a mais, ou melhor dizendo, parece que precisa de um esforço a mais para a gente fazer, desenvolver. Então, entender que a tendência é ser introspectivo, mas não quer dizer que a gente possa fazer isso, porque muitas vezes os projetos, né, os empreendimentos continuam e a gente precisa compensar isso. Além disso, a gente tem aqui a Lua fazendo uma quadratura com Mercúrio, né? Então a comunicação, as ideias, o pensamento, tudo isso influencia. E a gente pode comunicar também sobre aquilo que não deu certo. Então a troca vem nesse sentido. Muitas vezes buscar o conhecimento que faltou, às vezes não deu certo porque a gente ainda precisa aprender alguma coisa. Espalhar a mensagem nesse sentido. Tem também uma quadratura com o Netuno, que está se aproximando já do signo de Áries. As ilusões, miragens, fantasias e confusões também podem influenciar. Às vezes a gente vai se enganar tanto, né, com essa dissabor da falta do resultado, da falta aparente de progresso que pode aparecer nesse momento, que a gente se perde nisso e esquece que muita coisa está sendo feita, por mais que não pareça. Então o desafio é da gente espantar toda essa névoa aí de ilusões que podem influenciar o campo emocional. Então a gente vê que a Lua passando em Capricórnio e o Netuno tenta sensibilizar ainda mais essa Lua. Dá para falar que é uma compensação? Mais ou menos isso. Então, nem tanto rígido, também nem tanto sensível, mas o incômodo permanece e a gente precisa lidar com ele. Também uma quadratura com a Vênus, né? Então as questões de relacionamento em geral, parcerias, acordos e finanças estão envolvidas nessa finalização. É um indicativo que a gente talvez precise abrir caminho, né? Renovar as energias nesses temas que a Vênus representa para aproveitar. A Vênus também está em Áries. A gente vê aqui que é um período de muitos planetas no signo de Áries. É uma energia que tende, né, muitas vezes para a gente iniciar e também para a gente finalizar coisas que não estão dando certo. Então, o convite da reflexão, mas o convite da gente cortar com aquilo que não deu certo para que haja, de fato, uma renovação. E lembrando, mais uma vez, a gente está lidando com as energias novas aí de 2025. Já o ascendente a 5 graus de Touro, então, objetividade, praticidade, né, buscando um chão estável, um horizonte seguro para a gente pisar, fazer as coisas com calma, ter resiliência,
né? Usar a energia favorável, as habilidades necessárias, o trato da matéria, daquilo que precisa ser moldado, né? A escultura não nasce pronta, ela vai sendo moldada. Isso mostra as habilidades necessárias que a gente precisa ter para fazer essa finalização, mas também para já abrir caminho para a nova lunação. E o meio do céu caiu a 6 graus de Aquário, mais uma vez coletivo, fraternal, né, das grandes questões, voltado muitas vezes para os grupos do qual a gente faz parte, então tem dificuldade muitas vezes de lidar com o individual. Numa casa social, mostra que a vida pública, carreira e profissão tem um peso a mais durante esse período sobre aquilo que a gente estava desenvolvendo, então tem que compensar, tem que ter esse jogo aí também. Mas é um signo do intelecto, da racionalidade, e se a gente usar essa energia tende a ser favorável. Trazer a diversidade, vivenciar o diverso também pode ser uma forma de a gente aproveitar, complementando essas energias da fase de finalização para que a gente se renove na próxima lunação e que a gente vai ver o spoiler agora, né, do que já tá ali desenhado da lua nova acontecendo no signo de Áries. Então tá aqui o spoiler da próxima lunação, que vai acontecer no dia 29 de março, às 7h57 do horário de Brasília. Sol e Lua se encontram a 9 graus de Áries, com a energia da fagulha, da faísca, do signo da independência, da garra, ter a ousadia de ter coragem de buscar seu lugar ao mundo, o primeiro signo de todos, aquele que abre a roda zodiacal. Então tá começando uma fase nova, e essa é a primeira lua nova após o ano novo astrológico. Então ela tem uma importância ainda maior, porque ela meio que inicia as energias do ano. Então tudo aquilo que estava desenhado, que eu falei bastante no vídeo das previsões e que eu vou falar também no ingresso do Sol, do ano novo astrológico, começa a ter uma importância ainda maior a partir de agora. É o início de tudo, é a fagulha que vai colocar tudo em movimento. Por isso é uma lua nova que a gente precisa se atentar e trabalhar com muito carinho para usar isso favoravelmente. E aqui também a gente vê que ela vai ter um sextil com Plutão, então pede purga, pede limpeza, pede purificação nesse momento que está se iniciando a lua nova em Áries, né? A energia de 2025 está começando e a gente já vai ter que lidar com coisas que vêm à tona, né? Com coisas que muitas vezes pedem que a gente faça purgas, faça limpezas, faça transformações. Mas isso tudo é para a próxima lunação. Por enquanto a gente está começando a lua nova em Peixes e vamos nos atentar para aproveitar cada vez mais esses potenciais do signo que fecha a roda zodiacal e que traz um toque muito sensível, muito empático do amor incondicional, coisas que a gente pode se beneficiar muito aí durante essa lunação. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Lembrando que a gente tem a área de membros aqui do canal, que os vídeos saem antecipados ali completinho para assistir. Quem é membro, membre ou membra do canal assiste antes de todo mundo. Custa menos que um cafezinho, R$ 4,99. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quiser e quem não quiser ou puder, continue assistindo, comentando, compartilhando, deixando aquele like que incentiva o trabalho da mesma forma. E que estejamos todos sintonizados com as forças da natureza que nos conectam à Mãe Terra e que ela zele por nós sempre.